Olá, esse é mais um programa Diálogo sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Livre, tecemos comentários sobre a obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é uma vida sem fragmentação. A ideia desse tema surgiu de uma frase do Krishnamurti, que está naquele livro A Questão do Impossível. E a frase diz o seguinte: religião é a força que conduz a uma vida sem fragmentação. Essa frase é muito forte. Muitos anos que eu vi essa frase e reflito e medito sobre ela, né? Então, nós não vamos falar agora de religião, nós vamos falar da vida fragmentada. Quem sabe depois, no final, a gente descubra essa força que pode conduzir a uma vida sem divisão, sem fragmentação. O Krishnamurti usa muito essa expressão, né, da fragmentação. A gente, às vezes, passa batido, não entende o que é isso, né? No fundo, a fragmentação é divisão. Divisão como? Aonde? De que jeito? Na nossa consciência. Como assim? Vocês podem reparar que na vida, raramente nós somos um ser integrado, um ser que, nas circunstâncias diversas, somos o mesmo, né? Ora nós somos o bonzinho, ora nós somos o crítico, ora nós somos o sarcástico, ora nós somos o ofendido, ora nós somos o cobiçoso, ora nós somos o ansioso, ora nós somos o deprimido, ora nós somos o frustrado. São tantas variações que existem na nossa consciência. E isso nos faz sermos pessoas contraditórias, né? Nós queremos coisas muitas vezes incompatíveis entre si. E nós vivemos aos fragmentos, aos pedaços. E, de momento a momento, um fragmento assume a função do censor, aquele que julga, que fala certo ou errado, né? É como se a gente estivesse num grande barco com, sei lá, 200 marinheiros, e qualquer hora um marinheiro assume o leme, aí ele roda aquele leme jogando o navio para um lado, aí daqui a pouco entra outro marinheiro, roda aquele leme de outro jeito. Então, na hora que a gente está triste, a gente julga do jeito. Na hora que a gente está alegre, a gente julga de outro. Na hora que a gente está desejoso, é uma energia. Na hora que a gente está magoado, é outra energia. Enfim, nós atuamos na nossa consciência como múltiplos personagens. Cada hora é um personagem, um fragmento da nossa consciência que pretende ser o todo, que pretende dizer isso é certo, isso é errado, isso deve, isso não deve, né? E em momentos diferentes a gente sente diferente, pensa diferente e age diferente também. Aí a questão que o Krishnamurti coloca, que vai ser objeto da nossa investigação hoje, é possível uma vida sem fragmentação, uma vida sem divisão, uma vida sem compartimentos. Eu no escritório sou uma coisa, em casa com a esposa eu sou outra. Lá eu sou autoritário, aqui eu sou submisso, né? No comércio eu sou uma coisa, na relação com pai e mãe eu sou outra coisa. Enfim, é possível integrar todas essas facetas, todos esses lados, todos esses fragmentos e ver esses pedaços em conjunto para que possa surgir uma harmonia aí. O que você acha, Edu? A fragmentação é um fato, né? Acho que ninguém pode negar que nós temos uma vida fragmentada e o pensamento é o grande responsável por essa fragmentação. Nós, na verdade, vemos as coisas sempre em função
é como se nós tivéssemos múltiplas personalidades. E isso, em alguns casos, se torna até uma doença, né? Quando a pessoa quer assumir diversos papéis simultaneamente e ela se contradiz, e ela entra em conflito, isso pode se tornar uma doença. Então, é interessante nós não só constatarmos a existência da fragmentação, mas tentarmos entender a origem dessa fragmentação, né? Por que a mente está sempre trabalhando, está sempre operando dessa forma divisionista e fragmentária, né? E nós observamos que, isso é um fato que a gente pode observar, é que nós temos muitos desejos. E nós, muitas vezes, queremos coisas que são contraditórias ou incompatíveis entre si. Às vezes você quer agradar alguém, mas, ao mesmo tempo, você tem outros desejos que fazem com que aquela pessoa não fique satisfeita. Você quer agradar a sua esposa, mas você faz coisas que a desagradam, porque são os seus desejos. Então, os vários quereres, né? Os vários desejos, as vontades, que muitas vezes nos são trazidos pela propaganda, pela cultura, pela nossa educação, fazem com que nós tenhamos muitos estímulos, muitos desejos, e às vezes nós queremos representar aquilo que os outros esperam de que nós sejamos. Então, como você disse, nós queremos ser um bom pai, queremos ser um bom profissional, queremos ser bem vistos pela sociedade, queremos ser bem vistos na sociedade teosófica, queremos ser bem vistos no ambiente entre amigos, na praia, na montanha, onde quer que nós estejamos. Então, são várias vontades, né, que fazem com que nós tenhamos que representar. Então, nós vamos criando imagens de nós mesmos que nós queremos vender para os outros. E essas imagens, muitas vezes, não se sustentam, né? Porque elas são uma representação, que nem um personagem representa no teatro. E então, nós estamos fragmentando a nossa consciência, deixando que nós, em vez de sermos nós mesmos, nós temos assim uma postura honesta em relação a quem somos, e para isso nós teremos que assumir uma identidade que às vezes não agrada tanto, ou talvez não faça tanto sucesso, ou talvez, né, não tenha o mesmo impacto que teria uma coisa formulada, baseada nos quereres, na propaganda e tudo mais. Então, nós nos fragmentamos. E essa vida fragmentada certamente é incompatível com uma vida de tranquilidade, porque as várias imagens acabam batendo uma contra as outras e nós não conseguimos sustentar tantas maneiras de ser diferentes. Então, como está dito no yoga, né, a mente está sempre criando uma série de realidades que são uma verdadeira ilusão. Nós queremos que as coisas sejam de uma certa maneira e a realidade ela é como é, não como nós desejaríamos que ela fosse, né? Nós somos o que nós somos e não a imagem que nós queremos mostrar de nós mesmos ou a imagem que os outros gostariam que nós tivéssemos, né? Às vezes nós representamos para agradar o chefe, para agradar a esposa, a namorada, o namorado. Então, essas várias facetas que nós apresentamos da nossa vida são todas criações mentais. E a gente vai cuidando de cada porção da nossa vida como se fosse um pedacinho da vida, em vez de ver a vida como um todo. Como a vida se parece, né,
um pouco caótica, né? Nós tentamos quebrar essa vida em fragmentos, em partes, e para cada parte nós temos um personagem, e nós representamos de uma forma que atende aquele público, aquele tipo de ambiente, aquele tipo de imagem que nós queremos criar. Então, as coisas acabam entrando em conflito e nós não conseguimos a tranquilidade que seria tão necessária para que nós sejamos nós mesmos, né? E aí eu trago um pouco a visão de Patanjali, né? Que ele diz que somente quando a mente está quieta é que nós podemos assumir a nossa verdadeira identidade. Fora desse estado da quietude mental, a mente está sempre projetando, querendo ser alguma coisa que não é, buscando coisas que não consegue ter e que também não são necessárias muitas vezes, perdendo, então, a sua tranquilidade, a sua harmonia. Pois é, Edu, você colocou bem que essa fragmentação na consciência gera conflito, né? Gera conflito interno da pessoa com ela mesma, com seus múltiplos quereres. Tem um livro do Krishnamurti que o título é O Homem e Seus Desejos em Conflito, né? Porque o conflito não é só da gente com a gente mesmo, mas da gente com os outros também, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, fica aquela queda de braço e tal, sempre através do fragmento. Aí, já chamando ele para a nossa conversa, ele entra exatamente no que nós estamos tratando. O nosso amigo Jiddu Krishnamurti. Ele fala assim: no escritório somos uma coisa, em casa somos outra coisa. Você fala de democracia e no íntimo é autocrata. Fala em amor ao próximo e, ao mesmo tempo, o está matando na competição. Uma parte de você está ativa a olhar as coisas independentemente das outras. Você está consciente dessa existência fragmentária em si mesmo? É possível ao cérebro tornar-se consciente do campo inteiro? É possível olharmos o todo da consciência, completa e totalmente, o que significa sermos entes humanos totais? Então, repara, Edu, por causa dessa fragmentação da consciência, nós somos contraditórios. Nós somos seres contraditórios. E aí, quando cada fragmento quer assumir o controle da consciência, que vai dizer o que é certo e o que é errado, a gente continua contraditório, ainda que possa seguir uma lógica, possa seguir explicações. Sempre vão ter desejos ocultos, reprimidos, vontades não satisfeitas, sonhos não realizados, ainda que você siga toda a racionalidade do mundo, né? Procure toda a coerência lógica, ainda assim vai subsistir incoerência, porque o mundo subjetivo é um feixe de energias emocionais e mentais tão vasto, tão variado, tão amplo, que não adianta você querer atribuir poder ao sensor lógico, né, que ele nunca vai controlar todas as facetas, todos os fragmentos do nosso ser. E aí o Krishnamurti propõe: é possível olhar para o campo inteiro, em vez de você escolher, quando você está numa encruzilhada, ou mais do que uma encruzilhada, quando você tem vários caminhos a seguir, eu vou nesse, eu vou nesse, eu vou nesse, eu vou nesse. Essa dualidade que é própria da mente, ela, para tudo que é prático, ela é necessária. Quando você vai escolher um caminho para chegar em algum lugar, eu vou por essa estrada, vou por essa, eu vou por essa. Aí você vai calcular, bom, essa é mais curta, mas essa é asfaltada, essa é de terra, essa está esburacada, essa outra vai levar um pouco mais, mas a paisagem é mais bonita. Então, quando você está no campo da materialidade, essa dualidade é inerente à mente, né? E aí você faz naturalmente as escolhas conforme a praticidade das coisas. Mas quando você está no campo da consciência, da percepção de si mesmo, das relações,
Aí, esse divisionismo que o pensamento produz se torna fonte de conflito e se torna fonte de uma visão segmentada. Você vê um pedaço e você só enxerga aquele pedaço, aquela parte de você ou aquela parte do seu querer, né? E não o panorama completo. Então, a questão que fica para a nossa investigação hoje é possível, no campo psicológico, não estamos falando do campo prático material, no campo psicológico, é possível viver sem escolha? É possível não deixar o pensamento interferir, criando os seus múltiplos desejos em conflito, essa dualidade, trialidade, quadrialidade, sei lá, que ele cria, né? E a gente fica sem saber o que faz, para onde vai, né? Enfim, é possível olhar por cima, olhar o panorama inteiro, é isso que ele está sugerindo. Fala aí, Edu. Pois é. E essa busca de uma visão unitária, de uma visão integrada da realidade, que seria uma vida sem fragmentação, não é coisa fácil, né? Quer dizer, mesmo depois de estudar muito Krishnamurti, de ler sobre teosofia, de meditar, e estar ciente, né, dessa fragmentação, nós ainda incorremos em muitos momentos que nós nos vemos como atuando dessa maneira, até mesmo competitiva. E eu, por exemplo, uma coisa que eu observo em mim mesmo com uma certa frequência, se eu estou num esporte, né, jogando beach tênis ou algum desses esportes que tem um time de um lado e um time do outro, né? Ou um ping-pong mesmo. O que acontece? Nessa hora, a tendência é você ficar tão focado no jogo que você deixa que aqueles hábitos mentais, aquelas formas de ser que são parte de uma natureza, eu diria até animal, porque nos animais também existe essa competição, né? A gente observa muito essa competição no reino animal. Tem cooperação e tem competição, mas quando você está muito absorto em alguma coisa, né? No jogo, por exemplo, né? Seja um esporte qualquer, se você não estiver muito atento, e é muito difícil você estar atento, porque você está focado naquilo que você está fazendo no jogo, né? E aí você deixa que a competitividade tome conta da sua mente. E aí você acaba entrando naquele jogo e, e se vendo de forma fragmentária. O outro passa a ser um inimigo, e não um adversário, né? Um amigo que está brincando com você, né? Antes de começar o jogo, todo mundo amigo, tal, mas na hora que o jogo começa, a coisa fica séria, e você quer ganhar de qualquer maneira. Isso acontece também até às vezes no jogo de baralho, né? Eu vejo tantas pessoas que no jogo de baralho se transformam e ficam transtornadas quando perdem, né? Não sabem perder, alguns mais do que outros. Mas essa postura, né, de você se colocar parte, separado do outro, né, e querer, né, levar vantagem, querer ganhar, querer, né, mostrar que você é melhor, essas pequenas coisas estão sempre povoando a nossa mente, a não ser que a gente esteja muito atento. Mas quando nós estamos envoltos pela essa onda da vida, né? E envoltos também pelos hábitos que nós temos, que são hábitos culturais, são hábitos antigos, que estão muito arraigados à nossa forma de agir desde pequenos. É um grande desafio, mesmo quando você acha que já superou essa postura competitiva, de repente você se vê competindo, né? Ou seja, você está de um lado e o outro está do outro e você está ali brigando pela supremacia. E isso é a raiz das guerras, das lutas e da separatividade que você vê no campo religioso, no esporte, entre vizinhos,
entre pessoas de países diferentes. O problema do conflito humano está aí, essa separatividade, essa fragmentação da consciência. Então, eu diria assim que, para que nós possamos superar essa fragmentação, é necessário muita atenção. Eu diria mais, é necessário muita energia, porque se você não tiver muita energia, muito foco, né, muita determinação, você é levado por aquela mente que está ainda arraigada a certos hábitos, a certas formas, certos modos de comportamento. Não é? Então, é quase como se fosse um vício de pensamento que nós temos que olhar, né? Não tentar reprimir, não tentar controlar, mas entender. E o Krishnamurti diz que na hora que você entende de fato, você olha com toda a profundidade para si mesmo, né? Você aprende. Mas esse olhar profundo, esse olhar atento, ele exige uma determinação muito grande, uma energia muito grande. Então, esse é um desafio assim que a gente deve levar para cada momento da nossa vida, porque se nós não estivermos atentos, nós acabamos entrando no separativismo, naquele jogo do eu que quer ser melhor, que quer se firmar, que quer mostrar que é uma coisa e não outra, e assim por diante, não é, Marcos? Edu, e olha só, esses fragmentos aí, eles são múltiplas identidades que a gente adota, né? E isso que você falou aí, que a gente tem que estar consciente deles, mas tem que estar consciente sem escolha, sem eleger um deles para se sobrepor aos outros, né? Então, você, como profissional, você tem uma identidade, uma imagem, você é o doutor fulano, o engenheiro fulano, aí tem aquelas pessoas que te respeitam por aquela imagem que você nutre ali, que é um fragmento. Aí você, no clube social, onde você joga beach tênis, né, Edu? Aí você já tem outra imagem, você é o cara da velha guarda bacana, amigão de todo mundo. Aí quando você vai, às vezes, em casa, você é o pai castrador, ou você é o marido submisso, ou ao contrário. Então, a gente assume identidades e papéis os mais diversos, né? Então, para poder romper com esse sectarismo da mente, com esse divisionismo da mente, com essas múltiplas identidades que a gente adota sem perceber, a gente precisa primeiro estar perceptivo da multiplicidade delas, né? E depois não escolher nenhuma. Porque se a gente escolhe alguma, o sensor que vai dizer isso não pode, esse comportamento está errado, e quando você vê, você está sendo pressionado internamente para fazer o comportamento errado. Enfim, e tem que haver um olhar amplo, sem escolha. Interessante, Edu, que esse negócio não só leva ao conflito, esse divisionismo que a mente faz, essa segmentação, como leva à neurose também. Nós vamos para um pequeno intervalo, fique com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos Rezende conversamos sobre aspectos fundamentais dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E hoje nós estamos conversando sobre vida sem fragmentação, esse tema tão fascinante que envolve também a questão da religiosidade. Quando você exagera numa identificação, você começa a ficar neurótico, né? Se você exagera na sua identificação como torcedor do Flamengo, daquele que compra jornal dos esportes todo dia para saber como é que está a montagem do time, daquele que vai assistir o treino, daquele que não perde uma viagem, um jogo no estádio, que vai ao Japão para assistir o Campeonato Mundial. Aquele segmento vai se tornando tão grande na sua vida
que você começa a ficar neurótico com aquilo. Daqui a pouco você está na briga de torcidas, né? Quer dizer, tudo isso tem a identificação. E o nosso amigo Gidu, olha como ele fala assim: você não sabe quando é neurótico? Alguém precisa dizer-lhe o que é? Sempre que há o exagero de qualquer fragmento, há neurose. Se você é superiormente intelectual, isso é uma forma de neurose. Embora os indivíduos intelectuais sejam tidos em elevada conta, estar apegado a certa crença é uma forma de neurose. Qualquer espécie de medo é uma forma de neurose. Todo ajustamento é uma forma de neurose. E qualquer comparação de si mesmo com outra pessoa é de fundo neurótico. Então, para você ver como a nossa saúde mental, espiritual, física, tudo está relacionado à nossa mente. E se a gente não compreende como ela funciona, deixa ela funcionar a esmo, né? Com todas essas contradições, sem nem ligar para isso, sem nem querer conhecer e compreender a sua mente, sem nem querer entender como que o pensamento gera esse divisionismo todo e todas essas identidades às quais a gente se apega, né? A gente vive uma vida caótica e a gente faz o mundo caótico. Aí o Krishnamurti diz: logo, você é neurótico. Desse nosso exame, alguma coisa já aprendemos. Todo exagero de qualquer fragmento da consciência, pois havemos toda fragmentada, todo empenho para realçar dado fragmento é uma forma de neurose. Nós, como agora somos, dividimos a consciência, e nessa divisão há muitas fragmentações, muitas subdivisões de ordem intelectual, emocional, etc. E atribuir importância a dado fragmento é neurose. Isso significa que, exagerando a importância de dado fragmento, a mente se torna incapaz de ver com clareza. Então, esse é o ponto onde a gente precisa chegar. Como é possível ver com clareza? Quanto a gente estiver se identificando com as múltiplas identidades que a gente inventa, os papéis, as coisas externas, né? A nossa consciência está presa em várias imagens de coisas externas. E o mundo interno está largado, abandonado, não observado, né? Nossa vida é a própria contradição. É possível ver a mente correndo para cá, para lá, em busca de coisas externas em contradição, e olhar esse movimento multifacetado como um todo, de forma que esse olhar que não escolhe arrume essa bagunça? O que você acha, Edu? Isso aí é fato, né? A nossa vida é bagunçada, né? Até a hora que nós começamos a olhar realmente com honestidade para a vida. Mas, Marcos, eu queria retomar aquela frase que você mencionou no início, que você fala da religião, né? Você pode mencionar a frase? Nesse livrinho, A Questão do Impossível, num dos capítulos, o editor pensou uma frase, porque para cada capítulo ele pensou uma frase, né? E aí, num dos capítulos, eu li isso há 20 anos atrás, mas ficou muito marcado, muito forte. Ele fala assim: religião é a força que conduz a uma vida sem fragmentação. Ele traz isso para o campo da religião no seu sentido mais essencial. E tem uma outra frase dele também, só para completar, tem uma outra frase dele também que está na capa de um DVD dele, na capa de um DVD, aliás, não era nem DVD, era um videocassete, né? Essas coisas vão mudando a tecnologia, né? Que fala assim, a frase:
A mente religiosa se move de fato para fato. Quem cria toda a multiplicidade especulativa em relação aos fatos é a mente ordinária, essa mente conflituada, essa mente dividida. Agora, a mente religiosa, ela não especula. Fala aí, Edu. Pois é interessante, né? Porque o Krishnamurti, ele sempre foi crítico em relação às entidades, né? Especialmente as entidades religiosas, tanto que ele dissolveu a Ordem da Estrela porque ele sentiu que a Ordem da Estrela estava se transformando numa espécie de nova igreja, né? Numa nova instituição religiosa no sentido convencional de uma instituição que tem uma crença, que tem uma expectativa, que tem um líder religioso e tem um conjunto de ensinamentos. Então, quando ele fala justamente que a religião é justamente a solução para que nós possamos superar essa vida fragmentária, né? Que a religião justamente conduz a uma vida sem fragmentos, né? Pode parecer até contraditório, mas, de fato, ele está falando de religião não no sentido de uma religião relacionada a uma instituição, mas religião no seu sentido mais elevado, porque a palavra religião, na sua origem, vem de religare. Então, a religião seria aquilo que restabelece a união, que liga novamente aquilo que foi separado. Ou seja, a religião observa os fragmentos, observa a separatividade e religa, ou seja, restabelece a unidade. Então, isso eu acho de uma beleza muito grande, né? A religião como sendo aquela força que é capaz de remover a desunião, remover a separatividade e desenvolver uma nova consciência, uma consciência holística, uma consciência integrada. Então, é aquilo que está além das... A religião verdadeira, ela está além e acima das instituições religiosas. E eu lembro das palavras do Dalai Lama, né, que ele sempre falou que, antes de ser um budista, eu sou um ser humano. E isso é uma coisa muito bonita, né? E ele escreveu um livro chamado Beyond Religion, Além da Religião, que foi traduzido já para o português, em que ele justamente coloca exatamente isso, né? Que a religião nunca pode ser um elemento, ou pelo menos não deveria ser, um elemento que separa. Quando você fala, eu sou budista e você é cristão, eu tenho a minha crença e você tem a sua, eu acredito em reencarnação e você não acredita, eu acredito num Deus, você acredita em outro. Então, você está separando pessoas em função de rótulos. O rótulo de ser hinduísta, budista, muçulmano, ou judeu, ou qualquer que seja a religião. Então, essas religiões, como instituições, elas acabam sendo fatores que separam, que fragmentam a unidade. Mas a verdadeira religião, que seria aquela que o Krishnamurti está se referindo, é algo que está além das instituições, está além das culturas, dos países e de qualquer tipo de visão separatista. É aquilo justamente que une. E eu lembro também das palavras do Albert Einstein, que ele dizia que a função mais elevada da ciência é despertar naqueles que estão receptivos o sentido da religiosidade cósmica. Olha que coisa bonita, né? Despertar naqueles que estão sensíveis o sentido da religiosidade cósmica. Essa seria a função da ciência. E a ciência, como nós sabemos, está muito mais no campo da separatividade, sempre o observador de um lado, a coisa observada de outro, um cientista se antepondo
né? Combatendo o outro, tentando mostrar que a sua teoria é melhor que a do outro. Mas esse sentido de religiosidade cósmica, ou seja, ela não tem dono, assim como a teosofia também não tem dono. Essa religiosidade cósmica é algo que está além da separação, além das instituições, além do achismo, além das diversas visões de mundo, além da diversidade que existe e é necessária no mundo, existiria uma religião cósmica que une e é a base de todas as religiões. Talvez nós possamos até chamá-la de teosofia, né? Que a teosofia está na base de todas as religiões. E no sentido mais profundo, ela não pode nem ser definida. E às vezes nós tentamos definir o que é teosofia, e quando se define, você já está restringindo. Então tem tem até um artigo famoso que diz por que a teosofia nunca foi definida. Ela tem definições, mas no sentido mais profundo, ela nunca foi definida. Porque quando se define alguma coisa, você já está trazendo para algo particular, para as palavras, para um segmento da verdade, uma visão da realidade e não a realidade em si. Então, é muito interessante, né, nós tentarmos verificar que é possível nós chegarmos a uma religiosidade, a gente pode chamar de, se quiser, como o Einstein chamou de religiosidade cósmica, que está além da separatividade. Então, essa é a religião que o Krishnamurti fala que é capaz de eliminar a fragmentação na vida das pessoas. Edu, olha só. A Sociedade Teosófica tem como segundo objetivo promover o estudo comparado de religião, ciência e filosofia, né? O Krishnamurti ele bate duro nas instituições religiosas. Ele fala que a maioria delas são exploradoras, fonte de dinheiro, né? Exploram, fazem lavagem cerebral na consciência das pessoas e tal, né? E eu já vi gente boa da Sociedade Teosófica dizer: eu não gosto do Krishnamurti porque ele é contra as religiões. Na verdade, o Krishnamurti ele é profundamente religioso. Só que ele busca resgatar a religiosidade essencial, em que cada ser humano é o templo. O templo não é aquele lugar onde você vai dar dinheiro lá, dar 10% do seu salário, né, para enriquecer os espertos, entendeu? O templo é a sua vida, né, a sua existência. E aí, quando ele fala de religião, ele fala nesse sentido maior, né? Tipo esse, religião é a força que conduz a uma vida sem divisão, sem fragmentação. Então, essa transformação na consciência, essa força que eleva, que faz você sair dos compartimentos, das identificações, e para a essência, como você falou, o Dalai Lama, antes de ser budista, eu sou um ser humano. Ora, o que é ser budista? É uma identificação. Ele nasceu lá no Tibete, recebeu uma cultura, foi líder de um povo. Tudo isso é uma identificação. Mas o que ele está dizendo? Antes disso, eu sou um ser humano acima de qualquer identificação. Né? Então, o Krishnamurti tenta mostrar que a religiosidade está na condição da mente, no coração. Né? Essa coisa de que a mente religiosa se move de fato para fato. Ela olha as coisas como elas são. Ela não fica ansiosa, ela não fica com medo, ela não busca, ela não foge, ela não tem nervosismo. Ela lida com os fatos como eles são. Isso requer uma inteireza muito grande, né? Uma mente não fragmentada, ela aceita a vida como ela é, os fatos como eles são. Aqueles que ele pode mudar, ele muda, os que ele não pode, ele aceita em paz. Né? Então, o Krishnamurti ele é profundamente religioso porque ele resgata o religare, que é a essência da religião, que é o que é que desligou, o que é que desconectou. É a mente dualista interesseira, essa mente ordinária, prática,
que quer sempre levar vantagem, essa é desconectada do todo. Ela tem aquele sentido egocêntrico de isolamento e o que vem para bem ela quer, o que vem para mal ela não quer. Ela está sempre em conflito com o mundo porque ela quer sempre, ela se vê separada do mundo, né? Essa é a mente desconectada. Agora, quando você percebe essa mente desconectada, o jogo permanente que ela faz com as suas múltiplas escolhas, buscas, preenchimentos, medos, neuroses, enfim, busca de prazer, fuga da dor, toda essa confusão que a mente ordinária faz. Quando você é capaz de olhar para isso tudo sem escolha, olhar para todos esses múltiplos papéis que ela procura exercer e olhar por cima, aí já é a mente religiosa. É aquela que faz a conexão, é aquela que faz o religar. Portanto, a importância da religião não é o teto da igreja, não é o local físico, não é o que o padre falou, até porque nisso também tem muita exploração. O Krishnamurti fala que quando você adota alguém como seu guru e obedece a ele, né? Quando um assume o papel de mestre e o outro de discípulo, ele diz assim: ambos se destroem, porque um acha que sabe e que vai ensinar, e o outro vai se submeter porque acha que não sabe, ou seja, ambos ficam perdidos, né? Então, assim, esse resgate da religião tem tudo a ver com esse assunto da gente perceber o funcionamento da nossa mente ordinária para não ser refém dos múltiplos compartimentos que ela cria. Olhar por cima, olhar o todo da vida, né? Olhar a vida sem escolha, sem essa parte eu gosto, essa eu não quero, entendeu? É esse divisionismo que gera o conflito, que gera toda a confusão do mundo, ele nasce na mente humana. Até as guerras nascem disso, né? Perceber a mente querendo, isso eu quero, isso eu fujo, e compartimentalizando e tal, que é egocêntrico por natureza, esse modo de agir. Ao perceber isso, a gente tem a chance de olhar por cima e de se conectar com uma energia impessoal que organiza essas múltiplas identidades, esses múltiplos quereres de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, de uma forma pacífica, né? Então, isso é religiosidade. A essência da religiosidade é a transformação. Não é onde você frequenta, onde é que você paga, né? Por isso que cada um é o próprio templo, né? Então, esse resgate, a gente pode dizer que o nosso amigo ele é profundamente religioso, porque ele rompe com a falsa religiosidade, que é a religiosidade de aparência. Que tipo de roupa você veste? Você veste uma batina? Você veste um manto amarelo? Você veste uma tanga? Você veste um turbante? Essa religiosidade de aparência é falsa. A verdadeira religiosidade está no coração. O coração que rompe com esse sectarismo, com essa fragmentação da mente, né? É interessante nós investigarmos por que as pessoas sentem tanta necessidade de ter uma religião. Porque você vê que quase todo mundo busca uma religião como se fosse fundamental na sua vida ter uma crença, né? E se nós olharmos, perguntarmos até as pessoas, né, geralmente elas comentam: é porque a religião me dá segurança. Quando tem alguma coisa em que eu posso acreditar, isso me dá segurança, né? Então, essa talvez seja, para muita gente que está aqui nos ouvindo, né, uma questão para nós investigarmos. Será que nós estamos usando a religião porque nós não queremos olhar, não queremos investigar e preferimos ter uma crença que repassar para o sacerdote, para o guru, para o pastor, a responsabilidade de estabelecer o que nós devemos fazer, qual é o código de conduta apropriado,
qual o livro que nós vamos seguir, e esse livro, então, vai dizer o que é uma conduta correta, outra que é incorreta, o que vai nos levar para o céu, o que é perigoso, que pode nos levar para o inferno. Então, todas essas questões de segurança, né, são um entrave, né? A busca de segurança é um entrave para você ver a realidade como ela é e você realmente perceber que qualquer religião é apenas uma criação de alguém e qualquer crença também é fruto do pensamento. Que a verdadeira religião, que nós podemos até chamar de teosofia, está além de qualquer descrição. Então isso fica como um convite à reflexão, né? Que a religião, no sentido profundo, não é algo que possa ser um conjunto de ensinamentos que você diz, essa aqui é a verdade e todo o resto é falso. O que está nesse livro é verdade e o que está em outros livros, em outras instituições religiosas, não é a verdade, né? Eu sigo apenas esse meu guru, que os outros não dizem a mesma verdade que ele. Então, isso está no âmago, né? Essa busca de segurança está no âmago da separatividade também. Então fica isso aí como mais uma reflexão para nós levarmos para casa. As pessoas querem ser levadas pela mão. Elas não querem andar com as próprias pernas. Por isso elas aderem e seguem o líder religioso das infinitas e múltiplas religiões que existem, né? E o Krishnamurti ele faz o contrário. Ele recusa ser seguido para a pessoa andar com a própria perna. Quando ele diz assim, a verdade é uma terra sem caminhos, nenhum líder político, religioso, sistema econômico, nem o próprio orador, ninguém pode conduzir você à verdade. Só você tentando compreender, tentando entender, observando a si mesmo, observando a vida, observando a natureza, observando as relações, você pode ir decifrando esse mistério da existência, né? Então você vê que realmente ele é um líder revolucionário, porque ele tenta mostrar que ou a gente caminha com as próprias pernas, e por isso a gente não tem que ficar concordando com ele, a gente só tem que ir criando o nosso próprio entendimento e reelaborando, e entendendo, compreendendo sempre de uma forma cada vez mais profunda e mais ampla. Por isso que nós não temos que ficar repetindo o que ele fala, mas que realmente ele é revolucionário, o bicho é danado. Então nós chegamos ao final de mais desse programa, Diálogo sobre a Vida, e todos são convidados para estarem conosco nos próximos programas, lembrando sempre que os programas estão disponíveis no canal Suprem e estão todos convidados para se inscreverem no canal Suprem, clicarem no sininho para receber as notificações. Toda semana tem muita coisa boa sendo veiculada. E até a próxima.